Existem muitas pessoas briguentas, iradas, pessoas que têm o gênio difícil. Esse é o estudo de número 1005 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te cubra de bênçãos. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Existem muitas pessoas que se deixam dominar pelo seu temperamento forte e a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter domínio próprio, precisamos ter controle sobre nossas emoções e sobre as nossas atitudes. Vamos ao nosso tema. Não seja uma pessoa rixosa. O nosso texto base está no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 19, que diz: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Iracunda é aquela pessoa irada que expressa a ira, que tende a se irritar com facilidade, que tem um gênio difícil ou se enraivece com facilidade. Pessoas repletas de rancor. A rixosa já é que tende a causar rixas, brigas, confusão. É aquela mulher briguenta, brigona, que se envolve em disputa ou gosta de apostar por rivalidade. Agora tem outra versão que diz que melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A Bíblia nos mostra através de Salomão, no nosso texto base, que nos ensina que é muito difícil você morar com uma mulher rixosa, briguenta, amargurada, de gênio e temperamento difícil. Ela ainda fala que é melhor morar num deserto, imagina, ou no fundo do quintal de uma mansão. Vamos conferir Provérbios 21, verso 9, que diz: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Briguenta é uma pessoa desordeira e rixosa. A Bíblia está falando sobre mulher, mas nós podemos ver num olhar de uma pessoa, tanto homem como mulher. E Salomão, ele ainda ensina que uma mulher ranzinza é irritação. Olha que interessante, Provérbios capítulo 27, verso 15, goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher ranzinza são irritações muito parecidas. Ranzinza disse de uma pessoa mal-humorada, irritadiça, uma pessoa briguenta, também birrenta. E não se esqueça, ranzinza também é uma pessoa rixosa e rabugenta. Tem outra versão que diz que a goteira contínua no dia chuvoso e a mulher rixosa são semelhantes. Provérbios capítulo 19, verso 13 diz: o filho insensato é a calamidade do pai e as rixas da mulher são uma goteira contínua. Rixa é falta de equilíbrio, falta de harmonia, é uma desarmonia. Rixa também é rivalidade, inimizade, hostilidade, é briga, é conflitos, é petulância. A goteira, ela perturba e até faz as pessoas perderem o sono. Agora imagina uma mulher ranzinza, uma pessoa ranzinza que fica resmungando, murmurando e até mesmo trata os outros por não ser do jeito dela. Jesus, ele nos ensina que nós não devemos agir como essas pessoas amarguradas, entristecidas, ranzinzas, briguentas, pessoas de gênio difícil. Jesus nos ensina que nós devemos ser mansos e humildes. Mateus capítulo 11, verso 29 diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas quando nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus,
a sermos e agirmos como ele agiu, a sermos mansos e humildes de coração, nós passaremos a encontrar descanso. Nós precisamos aprender a agir com mansidão, com serenidade, com calma, assim como o nosso Jesus nos ensina. Não podemos ser dominados pela ira. Vamos ver, Eclesiastes capítulo 7, verso 9 diz: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira, ela domina o coração de pessoas tolas que não se apegam a Jesus para conseguir vencê-la e dominá-la. Nós precisamos tirar toda a ira de dentro do nosso coração. Efésios capítulo 4, verso 31, Paulo diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Olha o que diz mais: gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Será que tem ira dentro de nós? Será que se fizermos uma introspecção, se nós olharmos para nós, como nós falamos para o Senhor, Senhor, examina-nos, será que vai ser encontrado ira, amargura dentro de nós? Nós devemos nos controlar, nós devemos usar o domínio próprio. Muitas pessoas reagem irados, mas também permanecem irados fazendo justiça própria, porque elas acham que elas agindo assim, elas vão ter sucesso, elas vão fazer alguma coisa acontecer. Tiago capítulo 1, verso 19, verso 20 diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita, pois ele é verdadeiramente justo e ele considera a nossa justiça como trapo de imundícia. Enquanto eu alimento a ira, a amargura e a tristeza no meu íntimo, eu posso retardar o agir de Deus na minha vida e ainda eu posso estar trazendo para mim a disciplina do nosso Deus. A ira do homem, ela não deve durar muito tempo, ela deve ser dominada e vencida rapidamente. Efésios capítulo 4, verso 26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. A ira, ela deve ser um momento rápido, não se esqueça disso. E no momento da ira, não podemos pecar. Ireis e não pequeis. Como que eu posso pecar? Agindo como insensato, como tolo, através das palavras que saem da minha boca, através de ações que desagradam ao nosso Deus, eu posso ofender as pessoas. Salomão, ele nos ensinou no nosso texto base sobre a dificuldade de estarmos com pessoas de gênio difícil, dos que vivem de mau humor e de quem facilmente se ira. Mas vamos verificar Provérbios 22, verso 24, que diz: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. É um versículo muito importante para nós meditarmos, porque pessoas que facilmente se ira falam sem pensar, acabam machucando os outros com palavras, acabam agindo desnecessariamente, agindo precipitadamente. Sabe por quê? Porque elas perdem o controle. Da nossa boca, a Bíblia nos ensina, devem sair palavras saudáveis e agradáveis que edificam. Provérbios 16, verso 24 diz: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Lembre-se,
tem um tempo certo para todas as coisas e a Bíblia nos ensina que nós devemos ser pacientes. Provérbios capítulo 16, verso 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Tem uma versão que é muito interessante. Tem versões da Bíblia muito interessantes. Eu gostaria de ver com vocês. Esta daqui, por exemplo, diz: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Nós devemos controlar nossas emoções, mas também devemos dominar o nosso espírito, que é o que nos mostra a outra versão. Vamos ver a outra versão? Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longânimo significa que tem grandeza de ânimo, corajoso, generoso, bondoso, mas também significa que demonstra paciência. Salomão, ele nos ensina que verdadeiramente é sábio aquela pessoa que consegue controlar o seu gênio. Vamos conferir em Provérbios capítulo 19, verso 11. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio e sua grandeza, estar em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Então o sábio consegue controlar o seu gênio, e já a grandeza deste homem, desta pessoa sábia, é ser generoso, mas também ser perdoador com aquele que o ofendeu. E tem outra versão que diz que a descrição do homem, falo tardio em irar-se, e sua glória está em esquecer ofensas. Que o Senhor, o nosso amado mestre, através do Espírito Santo dele que habita dentro de nós, venha nos ensinar, venha nos moldar, venha nos ajudar a agirmos sempre com mansidão. Controlar o gênio é um desafio para cada um de nós, mas é recomendação bíblica, lembre disso. A ira é uma reação da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao verso 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódios, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Mas tem outras também: embriaguez, orgias e tudo quanto se parece com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Às vezes nós nos preocupamos com algumas coisas e esquecemos as outras, como por exemplo, é muito fácil criticar, eu julgar e condenar aqueles que usam a idolatria e também a feitiçaria, mas eu não posso me esquecer que no mesmo versículo fala sobre a ira, sobre o egoísmo, sobre os ciúmes, dentre muitos mais. O apóstolo Paulo, ele nos adverte para não praticarmos, pois quem pratica não herdará o reino de Deus. Não devemos olhar uns e esquecer os outros, nós devemos olhar tudo aquilo que a Bíblia tem nos falado. É óbvio que é a graça de Deus que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta, mas nós precisamos querer praticar o que a Bíblia nos ensina. Davi, ele nos orienta a evitarmos a ira. Você sabia? Vamos ver o Salmo 37, verso 8 e verso 9, que diz: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal.
pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Os que esperam no Senhor terão vitórias e confiarão que Deus, o Deus da justiça, agirá a seu favor, independente da situação. E o nosso Deus, ele tem todo o poder para mudar corações, para mudar situações e nos socorrer. Vamos conferir Isaías capítulo 64, verso 4 e verso 5, que diz: desde a antiguidade, olha, desde o passado, não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. E o verso 5 diz: vens, pois, socorrer aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e de tuas orientações. Olha que Deus tremendo! Todavia, prosseguindo nós em nossos erros e pecados, tu te indignastes, e agora, como então seremos salvos? Tem pessoas que se justificam: eu nasci assim, é a minha natureza pecaminosa, eu sou assim e não consigo mudar. Mas nós devemos nos lembrar das orientações do Senhor para nós, e nós devemos estar olhando para o nosso Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e ele é o único que pode nos salvar. O apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos perdoar, nós devemos zelar pelo outro e sermos cheios de mansidão e paciência. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao verso 14, assim como o povo escolhido de Deus, não é qualquer um não, nós somos povo escolhido de Deus, nós somos santos e amados. Olha o que a Bíblia ainda fala: revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Será que tem faltado alguma dessas qualidades em você? Será que tem faltado em mim? Vamos continuar o versículo. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Agora vem uma questão importante. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Nós precisamos nos revestir de Jesus, que é o amor perfeito, e nós devemos agir sempre em amor, como o nosso Jesus nos deu exemplo. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, ele faz e ele fará justiça por nós. Eu vou concluir. Lembre-se sempre, aqui na terra, tudo é passageiro, tudo passa, o sofrimento passa, mas também a alegria ela passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabe mais? O Senhor tem recompensa para os filhos dele. Eu vou concluir com 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz: no entanto, como está escrito, olho nenhum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente humana nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Lembre-se, a nossa tribulação, a nossa dificuldade, o que nós enfrentamos passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, além de permanecer para sempre, receberá recompensa do nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Lembre-se que o Senhor Jesus está contigo, lembre-se que o Espírito Santo te ajuda nas fraquezas e não se esqueça
de se inscrever caso você ainda não esteja inscrito e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.